Quer saber como se aposentar mais cedo do que você imagina? Eu vou explicar para você como você vai conseguir a sua aposentadoria numa regra de transição de 50% que você não precisa de uma idade mínima. Isso mesmo, sem idade mínima. Eu sou Eric Magalhães, advogado e sócio do escritório Magalhães e Moreno, um escritório especializado na advocacia trabalhista e previdenciária que atende você, o trabalhador, o segurado do INSS. Antes de eu entrar na explicação dessa aposentadoria de regra de transição de 50%, eu preciso voltar um pouquinho para falar para você como era antes. Porque se você não entender como era antes, você não vai entender essa regra de transição. Você já deve saber que lá no ano de 2019, em novembro de 2019, nós tivemos as alterações nas leis de aposentadoria, que ficou conhecida como Reforma da Previdência, que passou a valer a partir do dia 13 de novembro de 2019. Até este momento, um homem, para se aposentar por tempo de contribuição, bastava que ele completasse 35 anos trabalhados, ou seja, contribuídos para o INSS. Uma mulher precisava ter completado, então, 30 anos de contribuição. Não havia idade mínima. Se tivesse completado 35 anos de trabalho de contribuição, se homem, e 30 anos de mulher, já poderia pedir a sua aposentadoria. Infelizmente, essa regra já não existe mais e agora nós vivemos uma nova lei. Porém, quando essa nova lei veio, ela teve uma certa preocupação com aquelas pessoas que já estavam próximos de se aposentar. E essa regra de transição de 50% é ainda pouco falada e pouco conhecida pelas pessoas. Tanto é verdade que até hoje, já se passaram quase 5 anos da reforma da Previdência, e até hoje eu atendo pessoas aqui no meu escritório que já poderiam estar aposentadas em 2019, em 2020, em 2021, mas não se aposentaram porque colocaram na sua cabeça que a lei nova criou uma idade de 65 anos de idade se homem, 62 anos de idade se mulher, que é verdade, agora vai precisar ter uma idade mínima. Mas quando você conhece essa regra de transição, que é chamada aposentadoria, regra de transição de 50%, um pedágio de 50%, você então tem a possibilidade de se aposentar sem ter a idade mínima necessária, bastando apenas um tempo de contribuição com pedágio, que é o que eu vou explicar agora para você. Então, se lá em 13 de novembro de 2019 você estava a menos de 2 anos de se aposentar, e aí a lei criou um corte. O corte é, se você, homem, já tinha completado 33 anos e 1 dia de contribuição, e você, mulher, já tinha completado pelo menos 28 anos e 1 dia de contribuição, vou repetir aqui então. Você, homem, com 33 anos e 1 dia de trabalho, e você, mulher, com 28 anos e 1 dia de trabalho, você não precisa se preocupar em ter uma idade mínima para você se aposentar, porque você se enquadra nessa regra de transição que eu estou explicando, que é a regra de transição com pedágio de 50%. Mas o que é essa bendita dessa regra então? É assim, é bem simples. Você já sabe o que é necessário para que você possa se enquadrar nessa regra, que é o quê? Faltar menos de 2 anos para você completar o tempo que faltava em 13 de novembro de 2019. Essa é a primeira condição. A segunda condição é trabalhar 50% a mais do tempo que faltava para você completar o tempo que você precisava para se aposentar. Então vou dar um exemplo bem prático e bem fácil de vocês entenderem. Vamos imaginar um nome aqui fictício, o João. Vamos imaginar que o João ele tivesse completado de carteira de trabalho no dia 13 de novembro de 2019, 30 anos trabalhados, ok? Então o João ele ainda não conseguiu alcançar aqueles 33 anos e 1 dia. O João vai se enquadrar nessa regra do pedágio de 50%? Não, porque o João precisa de pelo menos 33 anos e 1 dia. Porém, o João trabalhou na década de 90, vou dar um exemplo aqui de 1990, 1º de janeiro de 1990 até 1º de janeiro de 2000, por 10 anos então o João trabalhou em uma empresa onde ele estava exposto ali a uma insalubridade, por ruído, por calor, por químicos, enfim, por algum tipo de insalubridade.
E você já sabe, você que nos acompanha aqui no nosso canal, que essa insalubridade dá direito ao João a ter um acréscimo de 40% no seu tempo. Então veja, o João que tinha trabalhado por 30 anos contados na sua carteira de trabalho, mas por conta dessa insalubridade ele passou então a 34 anos, lá no dia 13 de novembro de 2019. Portanto, faltava um ano para o João completar os 35 anos de aposentadoria, de tempo de contribuição. Nessa regra do pedágio de 50%, então, o que o João vai ter que fazer para conseguir a aposentadoria dele sem idade mínima? Simples. Ele vai ter que trabalhar 50% desse um ano que faltava. Portanto, mais 6 meses apenas. Nessa situação, o João vai conseguir solicitar a sua aposentadoria sem idade mínima e rápido, não precisando trabalhar até os seus 65 anos de idade ou se enquadrar em nenhuma outra regra de aposentadoria. Mas e se for uma mulher? Se for a mulher, é exatamente a mesma coisa. Então, só por exemplo ficar fácil também, vamos imaginar aqui o exemplo da Maria. Maria tem 55 anos de idade, tá? Maria, lá no dia 13 de novembro de 2019, ela tinha completado apenas 27 anos de contribuição lá na carteira de trabalho dela. Mas também Maria, assim como o João, trabalhou 10 anos também numa área insalubre, exposta a ruído, a calor e a produtos químicos. Por esse motivo, a Maria ela tem um acréscimo de 20% a mais no seu tempo. Então, a Maria trabalhou 10 anos. 20% desses 10 anos dão 2 anos a mais. Como Maria já tinha completado 27 anos, com esses 2 a mais, Maria então completou 29 anos de contribuição. Portanto, ela já tem direito a se enquadrar nessa regra de transição dos 50%. Tudo bem até aqui? Agora, você provavelmente deve estar com uma dúvida. Eric, você falou que o João era 40% a mais e a Maria era 20% a mais. Por que isso? E por que o João ganhou esses 40% a mais e a Maria esses 20% a mais? Ok, vou te explicar. Funciona assim. Para as pessoas que trabalharam em insalubridade, para os homens que trabalharam numa insalubridade, todo ano e todo o tempo que é trabalhado na insalubridade, existe um acréscimo. Aquele tempo de insalubridade é acrescido com um tempo de 40% a mais. E para a mulher, também é acrescido com um tempo a mais, mas num total de 20%. E por que essa diferença? Porque a mulher já se aposenta mais cedo do que o homem, já se aposentava mais cedo do que o homem, 5 anos antes do que o homem. Então, para que se mantivesse um equilíbrio, foi acrescido, então, 40% a mais para o homem e 20% a mais para a mulher. Ah, doutor, mas e o meu caso, como é que eu faço? Olha só, se você já assistiu esse vídeo, se você conseguiu aí se identificar no seu tempo de contribuição pura e simplesmente na sua carteira de trabalho. Se você trabalhou em alguma área insalubre que te dê a perspectiva de você, homem, ter completado esses 33 anos de contribuição lá em 2019 e você, mulher, ter completado esses 28 anos de contribuição em 2019, em 13 de novembro de 2019, eu sugiro, recomendo que você procure um advogado especialista na área previdenciária para poder analisar o seu cálculo. Eu repito, até hoje eu atendo pessoas e nessa semana mesmo eu atendi uma pessoa que já poderia ter sido aposentada em 2019, ainda na regra antiga, por conta da insalubridade. Mas as pessoas vão deixando passar o tempo e isso te prejudica, primeiro porque você perde dinheiro. Uma pessoa que está aposentada desde 2019, poderia estar aposentada desde 2019 até hoje e não se aposentou, seguramente já perdeu aí mais de 60 mil reais, mesmo que ela fosse receber apenas um salário mínimo. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui eu descompliquei para você a regra de transição de aposentadoria pelo pedágio de 50%. Eu espero que agora você consiga fazer o seu cálculo, buscar os seus direitos e conseguir a sua aposentadoria, que é algo que tantas pessoas sonham e desejam, afinal de contas, já trabalharam uma longa jornada para conquistar esse direito que é muito importante para muito trabalhador, para muita trabalhadora do nosso país. E para você que me assistiu até aqui, contribui com a gente, dá o seu like nesse vídeo, envia essa informação compartilhando esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga que está perto de se aposentar e se inscreve no canal para que você sempre receba notícias trabalhistas e notícias da Previdência sobre os seus direitos, sempre de forma atualizada e descomplicada.